viriam. Precisa de um marketing, uma propaganda para que as pessoas venham à igreja? Tem muitas pessoas que só vêm para a igreja por causa do programa. Nada contra o programa, tem que ser feito da melhor forma, tudo organizadinho. Mas você tem que vir à igreja para adorar a Deus. Porque Deus merece ser adorado. Você vem com gratidão a tudo que Ele é. Sabe por quê? Os consumidores dos produtos cristãos, e assim usar a expressão, eles são exigentes. Ah, não, essa mensagem foi muito fraca. Olha a música, sai daqui e tal. Por isso que eu não vou para a igreja. Porque ele vem procurando um produto, igual você vai no supermercado. Essa marca é boa, eu vou. Se não for, não vou comprar não. A vida espiritual de muitos estão assim. Buscam a Deus simplesmente interessado no que Deus pode oferecer, não pelo que Ele é. Aquele garoto não foi à presença de Jesus para consumir os pães, porque ele levou o lanche. Ele tinha pães, ele tinha o peixinho. Ele foi porque queria ouvir a Jesus. E sabendo que ia demorar, foi preparado. E ele nos ensina essa experiência, nos ensina que precisamos ir ao encontro de Jesus, porque Ele é o nosso Deus. Precisamos nos relacionar na sua igreja, na adoração, porque esse é o templo de Deus. Por isso que nós não podemos fazer escolha do culto do domingo, do culto da quarta, do culto do sábado. É óbvio, tem alguns que trabalham, estudam e não pode estar. Mas muitos fazem seletivo. Não, culto de oração, escuta isso. Não tem João Paulo, vai estar só a irmã Nis, o Lucas, que está ali na recepção. Não vou, não. Está errado, irmão. Nós devemos ir à igreja porque é para adorar a Deus. Se a Bíblia diz, congregai-vos, nós temos que congregar. Nós temos que ser menos seletivo e mais adoradores. Precisamos buscar mais a Deus. Quando Deus ergue um templo como esse, ele não é simplesmente só para mostrar para o bairro que esse é um templo bonito. Aqui é um farol. E o templo pode estar aceso com a sua cruz iluminada, mas o povo, você e eu, é o farol. E se no dia que nós esquecermos de ligar a luz, o farol sem ter luzes, e por isso eu disse que nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra. E é um desprazer para Deus, uma desonra para Deus, quando você vê um templo bonito como esse, uma lateral bonita como essa, e o povo passa e vê o culto vazio. Então o farol que deveria guiar, que deveria iluminar, ele passa a testemunhar o contrário, de que nesta igreja não tem o poder de Deus, que nesta igreja não tem os verdadeiros adoradores, que nesta igreja só vem se for por interesse, se tiver um programa especial. Estou dizendo isso porque essa igreja tem uma exposição maior do que as outras. Se você passar ali, o povo está vendo que está tendo culto. A experiência desse milagre mostra que nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. É para estar no templo? Está no templo. É para sair fora? Vamos sair fora. É testemunhar na sua casa? Temos que testemunhar. Mas esta igreja, eu e você, é um farol. Aliás, Deus não vem buscar templos. Deus vem buscar pessoas. E pessoas que têm templo, que viveram nos seus templos. Pessoas que não têm, é a igreja que o povo está debaixo das árvores adorando, mas o povo está lá adorando. O garoto não estava ali por causa de comida. Ele tinha levado o seu, ele estava ali para se alimentar de Jesus. Outra coisa que eu aprendi nessa história é que quem vai até Jesus tem vida transformada. Aquele garoto não é egoísta. Quando o discípulo pede o seu lanche, ele doa. Ele não sabe o que vai acontecer. E a gente aprende, estava dizendo até com os irmãos da 413 dia desse, que a criança, quando ela é ensinada a dividir, né? Tem até uma musicazinha bonitinha, né? Se com a maçã contente estou, duas maçãs, mas nada tenho, se uma eu te dou. Não tem aquelas músicas, né? Que já incentiva a doação. Ele deu tudo. Ele não dividiu metade dos pães e metade dos peixinhos. O mestre está pedindo o seu alimento. O que vai acontecer? Não sei, o mestre pediu, está aqui. E ele viveu uma das maiores experiências religiosas, espirituais e físicas que ele viveu na vida. Ele viu o pouquinho dos pães, o pouquinho dos peixinhos sendo multiplicado. E uma multidão comendo do lanchinho que ele tinha levado.
Ele foi alimentado pelo lanche que ele levou. Ele alimentou a multidão com o lanche que ele levou. Ele levou para casa mais, porque a Bíblia diz que sobejou. Sobrou. E deve ter chegado em casa vibrando. Mamãe, olha aqui, o que aconteceu? O lanchinho que eu levei, Jesus multiplicou e todo mundo comeu. E aqui um pouco, aqui esse pão, aqui é o pão do milagre. Experiência. Não é egoísta. Você tem um templo bonito. Você tem uma mensagem, não para ficar para você. Tem que ser compartilhada para que Deus multiplique. Para que Deus multiplique. Vocês estão entendendo que eu quero falar que o verdadeiro motivo da gratidão é quando ele é transformado em demonstração e serviço para Deus. Deus ficará muito triste em saber que ele cuidou, mobilizou, construiu, 6 meses, doou. E a gente nem vem aqui. Estou falando isso porque já não estou mais aqui, não sei se está acontecendo isso, se não está, então estou à vontade, né? Estou à vontade. Ninguém diz para mim, vai falar sobre isso, não. Se tiver acontecendo isso, é para você mesmo. Deus está dizendo, Deus deu um lugar bonito e a melhor forma de comemorar e honrar a Deus é adorando Ele e sendo um instrumento de bênção. Agora, sabe o que eu aprendi? Por que eu disse no início que gostava do menino? O menino era o mais simples. Dentro da idade de população, era insignificante. O que ele tinha na mão, também insignificante. Deus poderia ter chovido o maná naquele dia para alimentar o povo, não poderia? Ou poderia pegar dos discípulos, fazer uma oração fervorosa e ali multiplicar, usando a liderança. Deus pega uma criança, pega o pouquinho que ele tem e faz grandes coisas. Aí eu aprendi outra coisa com isso. Não importa quem você é, o que você tem, nas mãos de Deus, Deus vai fazer grandes milagres. Eu vou usar uma linguagem que eu tenho usado. Quando eu falar de pães e peixes, estou falando que Deus te deu, que você tem em suas mãos. Um dia ele perguntou, o que tens em suas mãos? Cajado, pronto. É com isso que vai ser o símbolo para libertar o Egito. Deus está perguntando, o que é que você tem em suas mãos? Pastor, é só pães, é só peixe. E é pouquinho. Ok. Se você colocar os seus dons e seus talentos e entregar-se nas mãos de Deus, Deus vai fazer grandes coisas. E não existem impossíveis que Deus não possa realizar. E falando de templo físico, aqui é uma prova disso. As impossibilidades, Deus faz. Eu queria dizer uma coisa para você. E o tempo não permite delongar mais, tem umas 4 pontos aqui ainda, mas eu quero dizer o seguinte. Deus, quando pede o que você tem, tira de você o egoísmo no seu coração. Quando Deus diz assim, você canta, Deus espera que você cante. Quando diz você prega, Deus espera que você pregue. Quando você tem o dom de abraçar, Deus espera que você abrace pessoas. Se você tem o dom, variadas formas diferentes, Deus está dizendo, esse é seus pães, esse é seus peixinhos. Se você me der, eu vou multiplicar e fazer grandes coisas para você. Eu vou alimentar multidões com o que você é, com o que você tem. Não importa se você é uma criança, se você é um adulto, se você é um idoso, não importa. Deus está dizendo, hoje eu quero operar milagres. E eu conto com seus pães e os seus peixinhos. Sabe? A pergunta é, você quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Quantos gostariam de dizer, eu quero ser bênção nas mãos de Deus? Olhe para si, que pães e que peixinhos Deus te deu? O que você tem? É difícil achar, procurar, parece que é algo que tem tão insignificante. É com isso que Deus já quer usar. Queria fazer um apelo hoje, dizer o seguinte, hoje é dia de gratidão. Hoje é dia de celebração. Pelo aquilo que Deus fez, pelo aquilo que Deus faz e mais ainda pelo que Deus fará. Eu acredito que nos próximos aniversários vocês vão ter problemas. Que problemas? Porque vocês vão usar os peixinhos. Vocês vão usar mais os pães. E aí vai ter um problema. Galeria não vai caber, espaço não vai caber. E eu oro para que nesse próximo aniversário vocês já tenham dado cria. Já tenham parido outro grupo, outra igreja. Porque Deus não criou essa igreja para vocês ficarem aqui dentro. Criou aqui para multiplicar. E vocês dizem assim, olha, a igreja do Santos Dumont tornou-se adulta, casou, engravidou
gerou filhinhos ou filhinhos. E agora nós vamos celebrar já com um ponto criado. Mas pastor, mas a gente nem encheu a igreja direitinho tudo ainda, alguns saíram. Não se preocupe, é quando a gente trabalha pelos outros, trabalha para multiplicar que Deus preenche. Eu disse a expressão na época do pequeno grupo, é como cacimba. Você já viu um poço, ou cacimba é a expressão minha lá do Nordeste, viu? Poço, né? Usar a linguagem assim, não sei se é a mesma coisa. Você já viu um poço derramando assim? Cacimba derramando, já viu? Porque ele sobe, chega num ponto, né? Aí você tira a água e elimina de novo. Mas você já viu um poço assim, meio de lodo, meio sujo? Porque a água que não é renovada, ela apodrece. A vida espiritual não é diferente. Deus espera que eu e você seja uma fonte a jorrar. E a água estagnada só dá trabalho, cria verme, um bocado de coisa. Então, essa igreja nasceu não para ser uma igreja de águas paradas, mas uma igreja para ser uma fonte a jorrar. Com os dons que você tem, com o desejo que você tem, Deus está dizendo, eu quero realizar um milagre na sua vida. Eu queria orar nesse momento. Eu queria que você parasse um pouquinho agora e pensasse, o que é que Deus me deu? Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Senhor, eu quero entregar para Ti nesse momento. Aqui estão os meus peixinhos, aqui estão os meus pães. Como Deus vai fazer, não sei. Mas eu só sei que você será um instrumento de bênção, como aquele menino foi um instrumento de bênção. Vamos orar? Feche seus olhos aí mesmo. Mas converse com Deus um pouquinho. E faça uma introspecção. Será que eu tenho sido uma bênção? Se não for, não saia daqui amargurado. Porque agora Deus vai fazer de você uma bênção na vida de alguém. Querido Deus, quantos pães diferentes e peixinhos diferentes tem nessa igreja hoje. A multidão não sabia que aquela criança tinha um lanche, os discípulos sabiam. Mas tu já sabia o que estava para fazer. Eu tenho plena convicção, tu sabia que aquela criança estava com aqueles peixinhos e com aqueles pães. Tu operaste grandes coisas na vida daquele garoto e na vida daquelas pessoas. Existe uma multidão para alimentar em nossos dias. E tu está precisando, Senhor, de garotos e garotas que hoje, com seus dons e seus talentos, com seus recursos, e tu deseja que eles sejam entregues a ti totalmente. Que possamos deixar de ser egoístas. E que a gente possa entregar tudo a teu serviço e em tuas mãos. Senhor, essa igreja completa mais um ano de bênção, de alegria. E o melhor presente, o desejo que entreguemos a Ti é as nossas vidas e tudo que temos e tudo que somos. Isso não é nada, Senhor. Mas em Tuas mãos Tu fará grandes coisas. Usa-nos e usa essa igreja como o nome que teve o seu campeão, como um farol. Que ilumine essa comunidade, que se multiplique e que Tu possa voltar e levar uma multidão que ninguém possa contar. Usa os Teus filhinhos, nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém.